Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Comissão da Criança e do Adolescente fez uma reunião extra durante o recesso com o Conselho Estadual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada pela Câmara. E as demais votações das sessões extraordinárias que aconteceram no recesso, agora no Jornal da Câmara. A Comissão da Criança, Adolescente e Juventude realizou uma reunião extraordinária já durante o recesso da Casa, no dia 2 de julho. O conselheiro estadual da Criança e Adolescente, Thiago Arikawa, esteve presente. O objetivo foi estreitar a relação com a Câmara e viabilizar a realização de projetos com auxílio de verbas do Estado. Foi uma primeira reunião, o Conselho Estadual foi convidado, eu fui indicado pelo Conselho Estadual para participar aqui da Comissão da Criança em Guarulhos. E então eu fiz um breve relato de quais são as nossas ações, os nossos objetivos, ouvi como eles estão trabalhando as ações e objetivos aqui na cidade de Guarulhos, e a gente, a partir daí, está estudando possibilidades para que a gente venha fazer um trabalho fortalecido, para a gente some forças, como diz o Estatuto da Criança. A criança e adolescente é a prioridade absoluta. Então, independente das instâncias, de qualquer outra coisa, a gente quer trabalhar em prol desse desenvolvimento, do desenvolvimento do trabalho para a criança e para o adolescente. E desses objetivos, dessas diretrizes que vocês têm, dá para você destacar alguma coisa que seja um ponto em comum que você identificou, ou alguma coisa que ainda precisa ser alcançada, que o Estado pode oferecer ao município e vice-versa? Então, nesse primeiro momento, a gente tem o edital de projetos do governo do Estado pelo Conselho da Criança, né, que está recebendo projetos até o próximo dia 13 de julho. Eu acho que nesse primeiro momento seria o que tem de mais urgente a ser tratado, que as instituições governamentais e não governamentais apresentem seus projetos, cada uma pode apresentar até 3 projetos, esse dinheiro é obtido através da destinação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, então eu acho que é um momento importante para a gente dar o pontapé inicial, já saindo com uma perspectiva de trazer o recurso para viabilizar as políticas públicas ou o atendimento das instituições não governamentais. Aqui a cidade já tinha algum projeto que você ficou sabendo ou não? Então, que eu me recorde ainda não. Nós estamos ainda em fase de análise, talvez tenha algum que ainda não analisei, mas eu espero que Guarulhos venha, ainda mais depois dessa reunião, que eu acho que é muito produtiva, aqui com presença de Conselho de Juventude, os vereadores aqui com uma atuação, o professor Samuel, o vereador Guti, que é super jovem, tinha também o CMDCA aqui representado, e nós do Conselho Estadual podemos então contribuir pouco ainda, eu acho. Acho que Guarulhos tem condição de vir nesse processo, né, e crescer muito com a própria atuação das entidades governamentais e não governamentais. O presidente da comissão, o petista Samuel Vasconcelos, acredita que a aproximação entre Estado e município pode render bons frutos. Estou bastante otimista. A cidade tem boas entidades que fazem um trabalho sério e que precisam buscar recursos também para além do município. E acredito que o Conselho Estadual ele oferece essa possibilidade. Muitas vezes o que falta é um detalhe, muitas vezes o edital é complicado e nós fizemos o quê? Nós aproximamos o representante do Conselho Estadual com a representante do Conselho Municipal, que agora criam uma força-tarefa para que o município seja contemplado. E a comissão, através dos vereadores que acompanhem, no caso eu, que estou presidente, o vereador Guti, o vereador Mato Grosso, nós vamos estar acompanhando para que o melhor aconteça no município. Você poderia sugerir algum projeto, de repente, de ideia do vereador Samuel Vasconcelos aí? É que nesse caso não cabe os projetos Mas se pudesse sugerir, o que o vereador Samuel sugeriria? Se eu pudesse, eu iria sugerir que fosse investido num projeto que eu tenho, né, que eu acompanho, mas que não está ligado ao CMDCA, está ligado ao mandato, que é o Bom de Bola, Bom de Escola, que acontece lá no Anita Garibaldi, e eu creio que nós pudéssemos esplaiar pela cidade, seria muito bom, que é aquele projeto que as crianças, tanto meninos como meninas, estão numa escolinha de futebol, mas que para que participem é preciso que tenham boas notas e que tenham boas frequências na escola. E eu acredito que isso ia ajudar muito com a educação, porque todo o esporte há um incentivo muito grande, a criança, o adolescente gostam, e quando eles se apaixonam, eles também se apaixonam pela educação por conta da necessidade de terem boas notas para poder participar do projeto. Mas o vereador admite que as diferenças partidárias nas gestões podem atrapalhar os planos.
Atrapalha muito. Eu, inclusive, na reunião, eu estava falando que, infelizmente, os gestores, às vezes, fazem pesar a questão da bandeira partidária. Eu vou dar um exemplo. Nós, do PT, estamos vivendo uma crise muito grande, mas não é só o PT. Eu acho que a classe política, infelizmente, e o nosso sistema de representação, se a sociedade está em crise, a crise também chega para a classe política. A classe política não cria a crise ela está estabelecida. Nós temos uma crise, inclusive, de ética. É só olhar para as diversas profissões, desde professores, desde médicos, não é? Nós vamos ver que existe uma crise ética no país. Isso reflete nos políticos, porque o sistema é de representação. Mas eu estava falando que a cada eleição, seja estadual ou municipal, Guarulhos é contemplado com projetos para o metrô. E já se passaram 20 anos e o governo do estado não implanta o metrô em Guarulhos. E aí nós sabemos que é por conta dessa diferença partidária. O governo do estado é PSDB, Guarulhos é PT, e aí nós ficamos sofrendo com tudo isso. E eu sempre digo que nós temos que colocar o povo acima das nossas representações ou acima dos nossos interesses partidários. A disputa é eleitoral. Passou o período eleitoral, somos todos servidores públicos. Como servidores públicos, nós temos que dar satisfação àqueles que, com os seus impostos, pagam os nossos salários. E como nós damos satisfação? É com o trabalho, deixando de lado a questão partidária e buscando aquilo que seja do interesse de todos. E eu, infelizmente, fico triste, porque eu sei que essas questões partidárias, tanto no município, quanto no estado, quanto no nível federal, acaba prejudicando o povo que tanto sofre. No próximo bloco, veja a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO.
O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. No último dia 7 de julho, a Câmara realizou 2 sessões extraordinárias. A expectativa era de que acontecessem debates acalorados, mas a votação foi tranquila. 4 projetos estavam em pauta. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, foi votada sem obstruções. O líder do governo na casa, professor Samuel Vasconcelos, do PT, explicou o projeto, as emendas e também o clima de paz nas últimas sessões do semestre. Menos debate porque nós exauramos os debates na sala de comissões, nós tivemos um amplo debate, inclusive vereadores da situação, da oposição, e trouxemos para a votação já bem acordado. Então acho que ficou de bom para a população a lei de diretriz orçamentária e acho que a casa é isso, é discutir antes para que no plenário nós tenhamos debates proveitosos. Então são diretrizes, é o que vai balizar o orçamento para o ano que vem. 2 emendas aí incluídas, ou na verdade uma modificativa, uma aditiva, e na verdade o que as pessoas em casa querem saber é, primeiro, aquela velha emenda do 1% que pode ser destinada aos vereadores para que eles possam usar nas comunidades as quais eles fazem lá, representam na verdade. Isso foi votado aqui, passou porque é uma lei de diretriz orçamentária. Na hora que chegar no orçamento vai ser assim? Esperamos que sim, tem um acordo com o governo. Infelizmente nós não chegamos a um acordo no ano passado, mas esse ano implementamos uma emenda e esperamos costurar junto ao governo, porque é interessante que os vereadores possam estar destinando obras para as suas comunidades. Eu acho que quem ganha com isso é a população. Até para que as pessoas saibam, o vereador não tem poder de fazer nada, né? Ele só pode fiscalizar ou legislar, como diz aqui o nosso vereador Geraldo Celestino, sempre a frase que marca. Então o vereador não tem o poder de decisão, às vezes, de fazer obra, e é isso que vocês querem com essa emenda, né? É verdade, o vereador ele não é executivo, não é? Ele não executa, ele fiscaliza e faz leis, mas através dessa emenda o vereador pode estar indicando obras. Então muitas vezes lá na sua comunidade tem uma praça que está precisando de reparo, às vezes tem um campo de futebol, tem uma entidade que está precisando de uma intervenção, de um aporte governamental, e com essas emendas o vereador pode estar direcionando aquilo que o governo deve executar. E até porque o vereador vive ali, ninguém melhor do que ele para saber ali as obras mais emergenciais, com certeza. Outra emenda, eu não sei se é uma emenda, se é um artigo, você pode até esclarecer para a gente, mas é que fixa o repasse da Prefeitura à Câmara em 4,5% do valor do orçamento. É isso? Procede, vereador? Procede. A Constituição Federal deixa em aberto, porque fala em até 4,5%, mas nós discutimos com o governo, inclusive, e entendemos que pelos compromissos da casa, estar fixado 4,5% vai se fazer bem a esta casa e ao governo por conta dos seus compromissos. Incluído aí o Fundeb, que foi um objeto de discussão aqui na Câmara também? Incluído aí também. A ideia é que o Fundeb também esteja incluído. Também foi votado o demonstrativo de crédito adicional para o SAAI no valor de R$ 21.541.000.
Na verdade, já tinha sido votado, mas o SAI não tinha apresentado demonstrativo do uso desses 21 milhões. Então, houve vários questionamentos por parte dos vereadores e o SAI mandou esse quadro demonstrativo e nós tivemos que votar de novo. E a demonstração disse o que para a gente, vereador? Traz os detalhamentos de como o SAI deve gastar ou usar ou investir esses recursos. Então veio o quadro demonstrativo dizendo o que é pessoal, o que é investimento, de fato detalhando para a casa o que vai ser usado nesse orçamento. Outro projeto aprovado trazia uma mudança na lei de zoneamento na região da Vila Galvão. Uma rua que era residencial, ou é residencial até agora, mas o governo entendeu, através de orientação do desenvolvimento urbano, que era necessário que tornassem uma zona especial mista, permitindo assim o desenvolvimento da cidade, que está se expandindo por todos os bairros. A seguir, continuamos com um resumo das sessões extraordinárias de 7 de julho. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a Prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação.
Nas sessões extraordinárias, que aconteceram no dia 7 de julho, ainda foi votado um decreto legislativo para a concessão de um título de cidadão guarulhense. Mas, apesar da calma que pairou no plenário, o vereador Guti, do PV, subiu à tribuna para reclamar da postura do Executivo nas respostas aos requerimentos enviados pelos vereadores. Segundo ele, é um grande desrespeito com o Legislativo. Vou falar de desrespeito também, senhor presidente. Infelizmente, eu recebi uma resposta, e isso aqui é um desrespeito com a casa legislativa, com todos os vereadores. Hoje é comigo, amanhã pode ser com qualquer um dos outros vereadores. Se é que já não aconteceu isso. Eu fiz um requerimento, 26 de maio de 2015, perguntando quantos funcionários com 70 anos de idade ou mais ocupam cargos em comissão na administração. A gente sabe que houve uma demissão em massa contra funcionários que tinham mais de 70 anos. Isso foi noticiado nos jornais, não é o vereador Guti que está inventando, foi noticiado, foi uma preocupação de diversos funcionários públicos que vieram me procurar, preocupados com isso. E eu fiz essa questão, eu fiz esse questionamento ao Executivo. Senhores, a resposta do Executivo, resposta oficial, que está aqui em minha mão, veio o seguinte: em atenção ao requerimento tal do nobre vereador Guti, temos a informar que as respostas do referido requerimento encontram-se disponibilizados no Diário Oficial e que é instrumento e que dá publicidade a todos os atos públicos, distribuídos em todos os órgãos públicos e também no site da Prefeitura, www.guarulhos.sp.gov.br. Olha o desrespeito com essa casa. Primeiro, que se eu for ao Diário Oficial, eu não encontrarei a data de nascimento do funcionário. Então, obviamente, não consigo calcular quem tem mais ou menos idade, mais de 70 ou não. É um desrespeito, é uma vergonha com essa casa. Isso eu falo aqui para todos os vereadores, independente se for da base, se for oposição ou não. É um desrespeito estar aqui, é uma vergonha absurda. É uma vergonha com o Legislativo guarulhense. Parece que estamos aqui cumprindo o papel de bobo. Parece que não tem função. Parece que não tem importância o vereador guarulhense. É isso que passa para toda essa casa. Eu me sinto extremamente envergonhado. Eu fico realmente revoltado em ter que ler um requerimento desse. E para não falar que foi um papel aleatório, esse papel é assinado pela diretora de Departamento de Relações Administrativas, a senhora Adriana. Creio que ela não tirou isso da cabeça dela. Veio do alto escalão, veio da prefeitura, veio do executivo. É uma vergonha. Agora eu pergunto, esse tratamento é só com esse vereador ou com todos os vereadores da casa? É uma vergonha. E eu peço aqui em nome da casa que tenhamos uma postura mais rígida, porque isso não dá para aceitar. O vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, também apoiou o Guti. Eu não poderia me calar diante da manifestação, do desabafo do vereador desta casa, vereador Guti, que é verdadeiro o que ele está dizendo. Eu gostaria, vereador, essa casa tem que tomar sim uma posição, porque com certeza esta não é a determinação do executivo através do senhor prefeito. Nós teríamos que pegar, como bem manifestou aqui o líder do governo, vereador Samuel Vasconcelos, nós teríamos que pegar e pedir, porque quando encaminha-se um ofício para o executivo, é formalizado um expediente, um processo em que passa por vários setores com a manifestação. Seria importante nós pedirmos cópia da instrução desse processo para saber o trâmite, de que forma que se deu e como que foi finalizado. Porque, sem sombra de dúvida, é um desrespeito gravíssimo em relação ao vereador. E cabe, inclusive, nós estamos falando em prevaricação de informação. Isto é improbidade. Isto é improbidade. Então, portanto, senhor presidente, essa casa deveria sim, através dos vereadores dessa casa, uma moção de repúdio sobre as informações prestadas, porque o prefeito precisa saber, porque não passa na mão dele, e nem poderia passar, mas ele deveria estar ciente do que está acontecendo, porque o executivo ele funciona se haver a colaboração e a compreensão do poder legislativo.
E o Poder Legislativo é formado de um colegiado. Então fica aqui também, solidariamente, na manifestação do vereador Guti, a insatisfação deste vereador diante da leitura que ele fez da resposta do requerimento formulado, que, se diga de passagem, uma informação tão simples, e eu não gostaria de receber uma resposta dizendo que está no Diário Oficial, porque muitas vezes, se essa casa fosse tomar uma posição pelo que aparece através dos jornais, nós teríamos feito um escândalo muito grande nessa cidade, muitas vezes. Nós não poderemos ter essa atitude, não. Nós queremos a resposta de respeito a todos os vereadores desta casa, independentemente, seja situação ou oposição. Isso tem que ficar bem claro aos funcionários que têm um cargo que ocupa de chefia, para que fosse vigilante nas informações prestadas ao Legislativo. Ou, se não, esta casa terá que tomar uma posição, sim, propondo ao Executivo uma sindicância para apurar a responsabilidade dos funcionários que deu a informação evasiva em total desrespeito ao Poder Legislativo. Até o líder do governo na casa reconheceu o descaso da Prefeitura no trato com os vereadores. Eu vou concordar com o vereador Guti e dizer que, de fato, é inadmissível essa postura, e eu vou conversar com o prefeito sobre isso. Porque não é só o vereador Guti, os vereadores da base, inclusive, e até fico feliz que não seja só o vereador Guti, porque senão podiam dizer que é perseguição à oposição, que não é. Eu também tenho recebido respostas de requerimentos. Recentemente recebi uma da comunicação, que disse que o processo estava lá, que eu podia ir lá ver o processo, e não respondeu. Então não é porque eu sou ou estou vereador da base e estou líder de governo que concordo com desrespeito a esta casa. Então tenho meu compromisso, está falando com o prefeito, porque não é uma atitude do prefeito. Não é o prefeito que responde os requerimentos. Infelizmente, são alguns secretários que não têm compromisso, alguns diretores que não têm compromisso, e eu acho que isso tem que ser dito. Então, eu lamento o ocorrido e digo que nós, vereadores, temos que, de fato, defender os interesses desta casa, até demonstrando a autonomia que há entre o Executivo e o Legislativo. Pontuo, recebi uma resposta da comunicação de 2 requerimentos inaceitável, e por isso aqui também a minha reclamação. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site e pelo Facebook. Nós voltamos na próxima sexta. Até lá!